tua graça plena nunca mudará. Minha escuridão em luz se tornou, ó Deus, na aflição eu posso descansar. Por tudo que és cantarei, ó meu Deus, a Jesus, o teu amor, Cristo te amo. A solidão de Deus. Talvez esse título não seja suficientemente claro para indicar o seu tema. Isso se deve em parte ao fato de que hoje em dia bem poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus. Dos que leem ocasionalmente a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino que inspira temor e concita a adoração. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, não obstante, cheio de misericórdia, muitos acham que pertence ao conhecimento comum. Contudo, chegar-se a um conhecimento adequado do seu ser, sua natureza, seus atributos, como estão revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nestes tempos degenerados. Deus é único na excelência do seu ser. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Diz Êxodo 15, verso 11. No princípio, Deus, diz Gênesis 1:1. Houve tempo, se é que se lhe pode chamar tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio, Deus. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra que lhe ocupasse atenção. Não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade sem fim passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Se o universo, ou anjos, ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda, como está em Malaquias 3:6. Pelo que, essencialmente, a sua glória não pode ser nem aumentada, nem diminuída. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano de sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada, senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como está em Efésios 1:11. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Será que alguns de vocês imaginam que fomos além do que nos autorizam as Escrituras? Então nosso apelo será para a lei e o testemunho. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da sua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor, diz Neemias 9:5. Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisava dessa glória externa da sua graça, procedente dos seus redimidos,
porquanto é suficientemente glorioso em si mesmo sem ela. Que foi que o moveu a predestinar seus eleitos para o louvor da glória da sua graça? Foi, como nos diz Efésios 1:5, o beneplácito da sua vontade. Sabemos que o elevado terreno que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os cristãos dos nossos dias. Por esta razão, faremos bem em andarmos devagar. Recorramos de novo às Escrituras. No final de Romanos, capítulo 11, onde o apóstolo conclui sua longa argumentação sobre a salvação pela pura e soberana graça, pergunta a ele: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Versículos 34 e 35. A importância disto é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Deus nada ganha de nossa parte. Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. De Jó 35, 7 e 8. Mas certamente não pode afetar Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Diz Lucas 17:10. Nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. De mais a mais, vamos além. Nosso Senhor Jesus Cristo não acrescentou nada a Deus em seu ser essencial e a glória essencial do seu ser, nem pelo que fez, nem pelo que sofreu. É certo, bendita e gloriosamente certo, que ele nos manifestou a glória de Deus, porém nada acrescentou a Deus, a sua glória. Ele próprio o declara expressamente, e não há apelação quanto à sua palavra: não tenho outro bem além de ti. Salmo 16:2. Ou em outra versão, mais correta: a minha bondade não chega a ti. Em toda a sua extensão, este é o salmo sobre Cristo. A bondade e a justiça de Cristo alcançou os seus santos na terra, como está no Salmo 16:3. Mas Deus estava acima e além disso tudo, pois unicamente Deus é bendito, como está em Marcos 14:61. É absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não contestamos isso e não ousamos fazê-lo nem por um momento, mas isso tudo tem que ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Todavia, se assim lhe aprouvesse, Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura. Que o fizesse ou não, foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo, antes de ser chamada à existência a primeira criatura. E que são para ele todas as suas criaturas, mesmo agora. Deixemos outra vez que as Escrituras deem a resposta. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Isaías 40, 15 a 18. Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, ele continua sendo Deus desconhecido, como está em Atos 17, 23, para as multidões desatentas. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes
e torna a coisa vã os juízes da terra. Isaías 40, 22 e 23. Quão imensamente diverso é o Deus das Escrituras do Deus do púlpito comum dos nossos dias. O testemunho do Novo Testamento não tem nenhuma diferença do que vemos no Velho Testamento. Como poderia ser, uma vez que ambos têm o mesmo autor? Ali também lemos: a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Como está em 1 Timóteo 6, 15 e 16. O ser que aí é descrito deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém, não recebe nada de ninguém. Um Deus tal não pode ser encontrado mediante investigação. Só pode ser conhecido como e quando revelado ao coração pelo Espírito Santo por meio da palavra. É verdade que a criação manifesta um Criador, e isso com tanta clareza que os homens ficam inexcusáveis, como está em Romanos 1:20. Contudo, ainda temos que dizer com Jó: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó 26:14. Cremos que o argumento baseado no desígnio, assim chamado, argumento apresentado por apologetas bem-intencionados, tem causado mais dano que benefício, pois tenta baixar o grande Deus ao nível do entendimento finito e, com isso, perde de vista a sua singular excelência. Tem-se feito uma analogia com o selvagem que achou um relógio e que, depois de um detido exame, inferiu a existência de um relojoeiro. Até aqui tudo bem. Tentemos ir mais longe, porém. Suponhamos que o selvagem procure formar uma concepção pessoal desse relojoeiro, de seus afetos pessoais, de suas maneiras, de sua disposição, conhecimento e caráter moral, de tudo aquilo que se junta para compor uma personalidade. Poderia ele chegar a imaginar ou pensar no homem real, o homem que fabricou o relógio, de modo que pudesse dizer: eu o conheço? Fazer perguntas como esta parece fútil, mas estará o eterno e infinito Deus tanto mais ao alcance da razão humana? Realmente não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem Ele próprio se dá a conhecer. Tampouco o intelecto pode conhecer a Deus. Deus é Espírito, diz João 4:24. E, portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. Mas o homem decaído não é espiritual, é carnal. Está morto para tudo que é espiritual. A menos que nasça de novo, que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida, miraculosamente transferido das trevas para a luz, não pode sequer ver as coisas de Deus, como está em João 3:3, e muito menos entendê-las, como está em 1 Coríntios 2:14. É mister que o Espírito Santo brilhe em nossos corações, não no intelecto, para dar-nos o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, como está em 2 Coríntios 4:6. E até mesmo esse conhecimento espiritual é apenas fragmentário. A alma regenerada terá de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como está em 2 Pedro 3:18. A nossa principal oração e finalidade como cristãos deve ser que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, como está em Colossenses 1:10. Amém, queridos. Amém. Tudo
sim novo é, em Cristo renasci, sua graça plena nunca mudará. Minha escuridão em luz se tornou, ó Deus, na aflição eu posso descansar. Por tudo que és cantarei, ó meu Deus, a Jesus. Teu amor, Cristo te ama. Os decretos de Deus. O decreto de Deus é o seu propósito ou determinação com respeito às coisas futuras. Usamos o singular como fazem as Escrituras, como está, por exemplo, em Romanos 8:28 e Efésios 3:11. Porque houve somente um ato de sua mente infinita acerca das coisas futuras. Entretanto, nós falamos como se houvesse muitos, porque as nossas mentes só conseguem pensar em ciclos sucessivos, conforme surgem os pensamentos e as ocasiões, ou com referência a vários objetos do seu decreto, os quais, sendo muitos, nos parecem requerer um propósito diferente para cada um deles. O entendimento infinito de Deus não avança passo a passo, ou de etapa a etapa. Conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade, diz Atos 15:18. As Escrituras fazem menção dos decretos de Deus em muitas passagens, empregando vários nomes, vários termos. A palavra decreto acha-se no Salmo 2:7, e em outros lugares. Em Efésios 3:11, lemos a respeito do seu eterno propósito. Em Atos 2:23, do determinado conselho e presciência de Deus. Em Efésios 1:9, do mistério da sua vontade. Em Romanos 8:29, lemos que ele também predestinou. Em Efésios 1:9, sobre o seu beneplácito. Os decretos de Deus são denominados seu conselho para significar que são consumadamente sábios. São chamados sua vontade para mostrar que ele não estava sob nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com o seu beneplácito. Quando a norma de conduta de uma pessoa é a sua vontade, geralmente é caprichosa e irrazoável. Mas nos procedimentos divinos, a sabedoria está sempre associada com a vontade. E por conseguinte, os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho da sua vontade, como está em Efésios 1:11. Então os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, sem exceção. O que quer que seja feito no tempo foi pré-ordenado antes de se iniciar o tempo. O propósito de Deus dizia respeito a todas as coisas, grandes e pequenas, boas e más, conquanto, com referência a estas, devemos ter o cuidado de afirmar que, se bem que Deus é o ordenador e controlador do pecado, não é o seu autor do mesmo modo como é o autor do bem. O pecado não poderia proceder de um Deus santo por criação direta e positiva, mas somente por permissão decretatória e ação negativa. O decreto de Deus é tão abrangente como seu governo, estendendo-se a todas as criaturas e a todos os eventos. Se relaciona com a nossa vida e com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, bem como na eternidade. Como Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ficamos sabendo por suas obras em que consiste ou consistiu o seu conselho, assim como julgamos a planta de um arquiteto inspecionando o edifício que foi construído sob sua direção.
Deus não decretou meramente criar um homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção descontrolada. Antes, fixou todas as circunstâncias do destino dos indivíduos e todas as particularidades que a história da raça humana compreende, desde o seu início até o seu fim. Ele não decretou simplesmente o estabelecimento de leis gerais para o governo do mundo, mas dispôs a aplicação dessas leis a todos os casos particulares. Os nossos dias estão contados, como contados estão os cabelos das nossas cabeças. Podemos entender a extensão dos decretos divinos pelas distribuições providenciais, mediante as quais eles são executados. Os cuidados de Deus alcançam as criaturas mais insignificantes e os mais diminutos eventos, como a morte de um pardal e a queda de um fio de cabelo. Consideremos agora algumas das propriedades dos decretos divinos. Em primeiro lugar, são eternos. Supor que sequer um deles foi ditado dentro do tempo é supor que ocorreu algo novo, algum novo acontecimento, e assim surgiu algum evento imprevisto ou alguma combinação imprevista de circunstâncias que induziu o Altíssimo a idealizar uma nova resolução. Isso favoreceria a ideia de que o conhecimento de Deus é limitado e que ele vai ficando mais sábio conforme o tempo avança, o que seria uma terrível blasfêmia. Ninguém que creia que o entendimento divino é infinito, abrangendo o passado, o presente e o futuro, jamais admitirá a errônea doutrina de decretos temporais. Deus não ignora os eventos futuros que serão executados por fruições humanas. Ele os predisse em inúmeros casos, e a profecia não é nada menos do que a manifestação da sua presciência eterna. As Escrituras afirmam que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, como está em Efésios 1:4. Sim, que foi então que a graça lhes foi dada, como está em 2 Timóteo 1:9. Em segundo lugar, os decretos de Deus são sábios. A sabedoria divina é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis e dos meios mais apropriados para cumpri-los. Pelo que conhecemos dos decretos de Deus, é evidente que lhes pertence esta característica. Eles se nos revelam por sua execução, e toda evidência de sabedoria nas obras de Deus é prova da sabedoria do plano segundo o qual eles são realizados. Como declara o salmista: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Salmo 104:24. Na verdade, só podemos observar uma pequeníssima parte delas, mas devemos proceder aqui como fazemos noutros casos, e julgar o todo pela amostra, o desconhecido pelo conhecido. Aquele que percebe o funcionamento admiravelmente engenhoso das partes de uma máquina que teve oportunidade de examinar, será naturalmente levado a crer que as outras partes são de igual forma admiráveis. Da mesma maneira, devemos persuadir nossas mentes quanto às obras de Deus quando nos invadem dúvidas, e repelir as objeções acaso sugeridas por alguma coisa que não podemos conciliar com as nossas noções do que é bom e sábio. Quando alcançarmos os limites do finito e contemplarmos os misteriosos domínios do infinito, exclamaremos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como está em Romanos 11:33. Em terceiro lugar, são livres. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Isaías 40:13-14. Deus estava sozinho quando elaborou os seus decretos, e as suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa. Ele era livre para decretar ou não, e para decretar uma coisa e não outra.
é preciso atribuir esta liberdade àquele que é supremo, independente e soberano em tudo que faz. Em quarto lugar, são absolutos e incondicionais. Sua execução não depende de qualquer condição que se pode ou não cumprir. Em cada caso em que Deus tenha decretado um fim, decretou também todos os meios para este fim. Aquele que decretou a salvação dos seus eleitos, também decretou produzir fé neles, como está em 2 Tessalonicenses 2,13. O meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, como diz Isaías 46:10. Mas não poderia ser assim se o seu conselho dependesse de uma condição que não pudesse ser cumprida. No entanto, Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como está em Efésios 1:11. Lado a lado com a imutabilidade e invencibilidade dos decretos de Deus, as Escrituras ensinam claramente que o homem é uma criatura responsável e que tem que responder por suas ações. E se as nossas ideias se formam com base na palavra de Deus, a defesa de um daqueles ensinos não levará à negação do outro. Reconhecemos, sem reserva, que há real dificuldade em definir onde um termina e o outro começa. Sempre acontece isso quando há uma conjunção de divino e do humano. A verdadeira oração é ditada pelo Espírito, e não obstante, é também o clamor do coração humano. As Escrituras são a palavra de Deus inspiradas, mas foram escritas por homens que eram algo mais do que máquinas nas mãos do Espírito. Cristo é Deus e homem. Ele é onisciente, mas crescia em sabedoria, como está em Lucas 2,52. É todo-poderoso, porém foi crucificado em fraqueza, como está em 2 Coríntios 13:4. É o príncipe da vida e, contudo, morreu. Mistérios profundos são estes, mas a fé os recebe sem contestação. Tem-se assinalado muitas vezes no passado que toda objeção contra os decretos eternos de Deus aplica-se com igual intensidade contra a sua eterna presciência. Se Deus decretou ou não todas as coisas que acontecem, aqueles que admitem a existência de Deus reconhecem que Ele sabe de antemão todas as coisas. Pois bem, é evidente que se Ele conhece de antemão todas as coisas, Ele as aprova ou não as aprova, isto é, ou quer que se realizem ou não quer. Mas querer que se realizem é decretá-las. É isso que Jonathan Edwards colocou a respeito deste assunto. Finalmente, procure se supor e depois contemplar o oposto. Negar os decretos divinos seria proclamar um mundo e tudo que se relaciona com ele regulado somente por acaso ou por um destino cego. Então, que paz, que segurança, que consolo haveria para nossos pobres corações e mentes? Que refúgio haveria para onde fugir na hora da necessidade e da provação? Nada disso haveria. Não haveria nada menos que as densas trevas e o abjeto horror do ateísmo. Ó, meu querido, quão agradecidos devemos estar, porque tudo está determinado pela infinita sabedoria e bondade de Deus. Quanto louvor e gratidão devemos a Ele por seus decretos. Graças a estes, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto, como está em Romanos 8:28. Podemos muito bem exclamar então: glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Como Paulo disse em Romanos 11:36. Amém, queridos. Amém.